Olá, eu sou a Silvana Dias de Campos, do Instituto Ambiental Augusto Levejar, e como falamos, de agora em diante, vamos toda semana postar um livro sobre o direito à consulta livre, breve e informada da Convenção 8169. Então vamos lá, o que diz a Convenção 169 sobre o direito que permite aos povos indígenas sobre o direito à consulta livre, breve e informada. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, estabelece o direito à consulta livre, prévia e informada dos povos indígenas e tribais. Este direito permite que estes povos participem do processo de tomada de decisões que os afetam. A Convenção 169 da OIT. 1. Define quem são os povos indígenas e tribais. 2. Obriga os governos a reconhecer e proteger os valores e práticas dos povos indígenas e tribais. 3. Reconhece o direito dos povos indígenas e tribais à terra e aos recursos naturais. E 4. Permite que os povos indígenas e tribais definam suas próprias prioridades para o desenvolvimento. A Convenção 169 da OIT estabelece que os Estados devem consultar os povos indígenas e tribais quando 1. Forem previstas medidas legislativas ou administrativas que os afetem. 2. O Estado pretender utilizar recursos naturais que estejam nos territórios dos povos indígenas e tribais. E 3. Houver a possibilidade de os povos indígenas e tribais serem retirados de seus territórios. A consulta deve ser realizada de forma livre, prévia e informada. Bem, quando fala em processos legislativos e executivos, legislativo é quando vai fazer uma lei que vai afetar, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso. O governador do estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei Cota Zero ou Transporte Zero, ou seja, não podemos transportar peixe, ninguém, inclusive se eu for dentro de uma terra indígena e comprar um peixe do indígena, eu não posso trazer de casa. Se eu estiver lá no estado de Rondônia, comprar um peixe, entrar para as rodovias dentro de Mato Grosso e o peixe estiver naquela lista que aqui em Mato Grosso é proibido pescar, eu não posso. Ou seja, este projeto afetou duramente os povos indígenas, ribeirinho, pescador, e todos eles têm direito à consulta livre, breve e informada. Ah, Silvana, mas os indígenas, eles têm leis especiais. Leis especiais que nem é cumprida. Mas, por exemplo, se a gente for lá nos Tapirapé, eles pescavam e iam na cidade vender para obter renda. As mesmas coisas lá dos Carajá, da Ilha do Bananal, que atravessa, vende peixe em São Félix do Araguaia. Eu, sempre que ia em uma terra indígena, queria trazer peixe. Não posso mais, essa era uma renda que ficava lá. Tem aqui os boi-bororo, tem os guató, todos que envolvia peixe. Mas eles não foram consultados e foram duramente afetados. Vamos falar de uma outra construção que afetou indígena, que foi feita através de um decreto de lei. Por exemplo, o Parque das Águas, no Pantanal, onde vive os guató. Uma outra obra executiva que afeta os povos indígenas, a Ferrogrão. E que o governo não quer ouvir ninguém, só quer ir, né? Giraus, quando foi construída a usina Giraus em Rondônia, quando foi construído Belo Monte, né? Foram duramente afetados e não foram ouvidos, não foram escutados. Para vocês terem uma ideia
do direito à consulta, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500 e dizimou todo mundo. Mas quando Dom Pedro veio para o Brasil, ele determinou que os indígenas fossem avisados de tudo aquilo que fosse fazer e fosse afetar. Hoje, a OIT 169, ela dá o direito à consulta livre, prévia e informada dos povos indígenas e recomenda, tá? E recomenda o protocolo de consulta e consentimento. Este documento, o protocolo de consulta e consentimento, ele é um documento que estabelece regras para a consulta breve aos povos tradicionais sobre projeto que possam afetá-los. E veja bem, afetá-lo para o bem ou para o mal. Vai afetá-lo, pronto, acabou. O objetivo de estudo é garantir que os direitos dos povos sejam respeitados. O protocolo de consulta e consentimento é elaborado pelos próprios povos, que são os mais conhecedores de suas especificidades culturais, jurídicas e sociais. O protocolo de consulta e consentimento é importante. Por quê? Respeita a autonomia dos povos tradicionais, garante que os povos tradicionais sejam ouvidos sobre as suas decisões que o afetam, contribui para a defesa dos direitos dos povos tradicionais. O protocolo de consulta e instrumento de luta dos povos tradicionais como indígenas e quilombolas. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, é um tratado internacional que garante o direito à consulta do consentimento. Tem, inclusive, promotores aposentados e empresas fazendo consulta livre, breve e informada sem fazer o protocolo de consulta, que eu particularmente considero uma barbárie. Por quê? Eu particularmente tenho a experiência do não conhecimento dos direitos que os povos indígenas têm. E eles começam a ter conhecimento a partir do momento que a gente vai lá, faz uma oficina, explicam-se seus direitos, seja eles constitucionais, dentro da OIT 169, enfim, todas as leis que os beneficiam. E o protocolo de consulta, a partir do momento que ele é feito e não é cumprido, vocês podem processar qualquer um. Então, quando você faz uma consulta livre, breve e informada, sem fazer o protocolo de consulta, no mínimo, houve má fé. Então, exija de qualquer um, seja para fazer crédito de carbono, construção, seja o que for, exija primeiro a construção do seu protocolo de consulta e consentimento. Custa um pouquinho de dinheiro, afinal de contas você tem que registrar, você tem que reunir toda a comunidade, discutir com ela construir este protocolo, daí você tem que formatar e daí você tem que fazer uma distribuição para os órgãos competentes, para que tenham o conhecimento que você tem o protocolo de consulta. Mas vale muito a pena garantir os seus direitos fazendo as oficinas e construindo o seu protocolo de consulta. Exija, porque só através das oficinas você vai realmente obter o conhecimento necessário para tomar uma decisão numa consulta livre, breve e informada. E o protocolo ainda vai dar as diretrizes de como esta consulta vai ser feita. Se quem vai consultar vai dar alimento, quanto tempo vocês querem, aonde vocês querem, enfim. Tem, por exemplo, protocolo de consulta que tem um horário que determina que a consulta livre, breve e informada vai começar num horário, mas não tem prazo para terminar e que tem que ser
falado, por exemplo, com tradução para a língua materna, que dá alimento, quem tem o interesse de consultar. Então, são diretrizes. Ah, não é necessário. Balela, é necessário sim. Exija. Eu sou Silvana Dias de Campos, presidente do Instituto Ambiental Augusto Levejar, e estamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos.